E com tudo isso dito ainda por cima, né, cada um está no lugar certo, ou seja, se a pessoa for para desencarnar via elevação das águas, ela vai sentir vontade de estar lá e vai estar lá. Se não for, ela vai sentir uma louca vontade de sair de lá e vai sair de lá. E, ou seja, tudo Uhum. está certo. A pessoa espiritualizada é aquela que não se preocupa, Jordan, e sabe que tudo está certo, Uhum. que previsões ruins entram por um ouvido e saem pelo outro, né, como tu nos disse, e que esses processos da natureza, eles vão, na verdade, né, promover uma evolução consciencial do ser humano. Ou seja, né, são coisas benéficas e não para se preocupar. E nessa década de 20, né, tudo isso muito intenso para que em 2023 nós tenhamos um planeta bem diferente, né? Uhum. E veja que tem coisas muito bonitas, né? Agora que passou, dá para falar. Desde o início do ano, a espiritualidade nos alertava da preocupação que eles tinham com o final deste ano, outubro, novembro e dezembro, com um aumento significativo de novos casos da pandemia, voltando mais avassalador. E aí, quando estava chegando próximo a isso, eu questionei eles, né? E aí, como que fica essa história agora? E eles falaram, meu filho, com a graça de Deus, né, com a permissão do alto e com o auxílio de muitos irmãos encarnados, conseguimos fazer com que esta energia não acontecesse. E aí? Uau, né? É, Uau, pensa, né? pensa Que no tipo de energia seguinte, contribuiu Pablo. com isso, né? É, Não foi da pensa no preocupação com ela. seguinte. Não, não foi. Pensa no seguinte, olha só. Nós temos ao nosso redor aqui, ainda de forma invisível, a presença de pleiadianos, de arcturianos, de uranianos, acho que não, de Urânio, ou seja, marcianos, um monte de espíritos vindo aqui para nos auxiliar, às vezes de forma manifestada, e a sua grande maioria, 98%, de forma oculta ao nosso redor ajudando. Por quê? Porque não é o momento da comunicação ainda, não é o momento da revelação. Se eles estão vindo para ajudar nesse processo de evolução, qual a razão deles perderem o tempo deles para vir para cá assistir de camarote a destruição de tudo? Até porque eles trabalham aqui nos processos de evolução, né? Diariamente, vendo nesse intercâmbio cósmico. Eu sei que tem mentores que vêm lá de Júpiter. Sim, muitos, né? O Oikenaz veio daquela região, né? Jordi, nós tínhamos como tema para hoje ainda falar sobre os tempos diferentes no plano extrafísico e no físico. Porém, eu vou ter que dar só uma palhinha rápida para a gente deixar para uma outra oportunidade falar sobre isso, que é muito Tá. interessante. Porque tem espíritos presos no tempo, literalmente, né? Porque eles desencarnam Uhum. lá. Eu vi trabalhos no oceano, né? Que no meio do mar tem espíritos lá com suas velas em navios piratas e lá dentro pilhando e saqueando ainda nos dias de hoje. São espíritos que Uhum. desencarnaram naquela época e mantêm-se naquela idade, naquela época, Mantém-se, naquela mantém-se situação, naquele período. naquele tempo. E isso vai ser um assunto para um próximo vídeo aqui comigo com o Jordelei. Pode ser, Jordi? Deve, Tem mais algo deve. para concluirmos o assunto tranquilizador e das transformações agora do final do ano? Porque eu me lembro que, olha, acho que tu também deve lembrar, a quantidade de previsões para novembro. Novembro terminou ontem, agora hoje é dia 1º aqui na Ontem. nossa gravação. 1º de dezembro, Jordi, feliz dezembro. E a quantidade de previsões para novembro, terríveis, né? E foi o mês que terminou a guerra, inclusive, né? Que apazigou um pouco, né? A questão foi o mês. É. Bem, Então, gente, eu tenho sim. esse é o nosso ponto quanto às previsões, principalmente as comprometedoras. É, eu vou falar com muita segurança isso. Existe um movimento das trevas muito intenso, né? Da espiritualidade trevosa mesmo. E eu acho que daí a gente não precisa falar de bem ou mal, porque o bem e o mal também é relativo. O que é mal para um é bem para outro. Então, mas quando a Sim. gente fala de espíritos trevosos, a gente entende a gama espiritual que nós estamos falando. Eles estão sim num movimento muito acelerado de difamação, de informações equivocadas, a fim de causar prejuízos à grande massa por preocupações descabidas, por medos, por ansiedades, por nervosismos dos mais variados possíveis.
E isso é que a gente precisa entender mesmo, né? Então, muitos médiuns descuidados e que tendem e pendem à vaidade se preocupam mais com o comunicante do que a comunicação. E quando o comunicante é grande e a comunicação é tensa, são dois pontos que a gente precisa negar a informação por completo. Jesus não tem por previsão destruir o planeta Terra, que ele doou até a sua energia própria para manter. Então ele não destruiria agora por nada. Separar o joio do trigo? Não, isto não vai ocorrer. Veja que muitos dos irmãos que vieram de Capela outrora, que chegaram aqui no mundo primitivo, ainda estão aos poucos regressando à Capela. Agora regenerados, agora recuperados, transformados. E para explicar muito bem isso, eu vou citar Haroldo Dutra Dias, em uma palestra linda, que no palco eles estão lá com um monte de espíritas, e Haroldo explica sobre Brasil, pátria do mundo, coração do evangelho. E ele conta que Ismael, assustado, chega a Jesus, Ismael, o anjo protetor do Brasil, né? E chega preocupado a Jesus e diz: Jesus, deu errado. Brasil ferrou, deu errado. Não tem mais o que fazer. Só tem gente ruim lá, aquilo é um caos. Não tem como ser pátria do evangelho e nem coração do mundo. E aí, Quando não, que ele esse falou isso, Jorge? projeto. Foi há centenas de anos ou foi hoje? Tô brincando. Não, a palestra é bem recente, é isso, mas isso conta. Mas calma, mas isso foi há centenas de anos atrás. Não tem. Jesus, lamento te dizer, teu projeto vai fracassar, tá errado. E aí o Jesus disse a Ismael: eu quero que você vá nos abismos mais profundos, aonde todos aqueles espíritos que se perderam, principalmente nas questões religiosas, e você abra todas as portas. E ainda melhor, conduza eles para reencarnarem todos no Brasil. Ismael: Senhor, o senhor está louco, né? Porque agora já estava ruim, agora você quer trazer todo mundo, ferrou. E aí, depois, Haroldo explica lindamente. Grandes espíritos que se perderam gigantescamente no passado por questões religiosas, nós vemos reencarnar, por exemplo, em Padre Manuel da Nóbrega, aquele que conseguiu fazer um processo muito bonito até na evangelização de jesuítas. E vem posteriormente, e nós o conhecemos de forma muito neutra, linda e bela, através de Emmanuel, o espírito que conduziu Francisco Cândido Xavier. Então, pátria do mundo, coração do evangelho, não é para espíritos esclarecidos, para espíritos evoluídos, mas é para espíritos comprometidos no passado, que têm agora a permissão e a autoridade para se transformar através do evangelho libertador do Cristo. Veja que muda completamente. A nossa tarefa aqui não é de espíritos iluminados, mas é a tarefa de iluminar espíritos.